Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Orbital Pesagem Industrial, e hoje nós iremos ver alguns dos periféricos de um sistema de pesagem, os cuidados que a gente deve ter, a melhor maneira de dispor eles, né? A parte de tubulações, válvulas flexíveis. Orbital Pesagem Industrial é representante da WEGTEC, que é fornecedora de sistemas de pesagem. Se precisarem de alguma coisa, pessoal, é só avisar. E para nos ajudar nessas interligações entre as tubulações, as válvulas de entrada, de alimentação e as de saída desse silo, dessa estrutura que é a balança, a gente tem que usar alguns acessórios que vão nos auxiliar a dar flexibilidade nesse sistema. Estilo mangueiras, são muito usadas mangueiras de borracha. Outras mangueiras que têm uma proteção maior ali por fora, né, uma malha de aço ali. Ou às vezes eu tenho que considerar ser uma área alimentícia. Eu tenho que considerar ver se tem temperatura passando por esse local, ou se é somente pó, como esses três de cima aqui já é somente pó. Às vezes um silo de cimento. Perfeito? Primeira dica, pessoal. Ó, aqui é o nosso silo balança. Perfeito? Joguei uma tubulação para cima que já não tem nada de flexível no caminho e ainda prendi ela nesse ponto aqui. Então, na hora que eu aplicar um peso, uma carga aqui no sistema, a nossa força vai ser nesse sentido. A estrutura tende a trabalhar um pouco, ela vai baixar um pouco, vai ceder um pouco com a carga, e daí esse tubo aqui vai estar fazendo o quê? Ele vai estar prendendo toda a carga, ele está roubando um esforço, essa parte aqui, que era para estar indo para a célula de carga embaixo e acaba não repercutindo lá. Então a sugestão é fazer o quê? A gente pegar a tubulação e jogar na horizontal, porque na horizontal a tubulação vai se tornar mais flexível nesse ponto aqui. E vai nos incomodar menos. Aqui ainda vai incomodar porque não temos um flexível aqui no caminho, né? Mas já é uma situação melhor. A segunda situação é a seguinte: eu colocar um flexível que está forçando aqui, ó, ele já está partindo travado. O ideal é o seguinte: quando a gente fizer uma instalação de um sistema desse, a melhor aplicação é sempre os suportes articulados com células de carga. Esses suportes articulados, eles sempre vêm com um gabarito de instalação. Então você coloca ele lá para fazer a instalação lá embaixo do sistema, o gabarito, e só coloca a célula de carga no momento que já está tudo montado. Por quê? Porque daí o pessoal da montagem, eles vão ter a obrigação de mexer na tubulação para que ela tenha um bom encaixe na posição de descanso do sistema, que é a posição do gabarito. Então a chance de nós não termos nenhuma dificuldade no sistema é muito maior. A gente colocar uma curva em 90 graus no lance da tubulação, na horizontal, também vai ajudar a gente, vai tornar mais flexível também. Ao prender as tubulações, ao prender elas nas estruturas, nos mezaninos, eu tenho que avaliar a seguinte situação. Aqui o que ele fez? Ele prendeu a tubulação no fundo do mezanino. Aqui em cima está passando uma empilhadeira, o mezanino cedeu e vai repercutir diretamente na pesagem aqui, que ele vai criar um esforço contra a balança. Na segunda situação que ele colocou aqui à direita, ele já colocou o quê? A tubulação está presa no mesmo mezanino que está o tanque, ou seja, se o mezanino ceder, vai trabalhar tudo junto, inclusive o ponto de fixação. Mas aquele primeiro exemplo, que era um exemplo ruim, como mostra aqui, a mesma fixação, poderia ser resolvido de outra forma. Eu poderia trazer o ponto de sustentação de baixo, se fosse viável, não prender lá em cima. Quando a gente tiver muita tubulação de entrada ou de saída no mesmo sistema, o ideal é que a gente não faça o quê? Que a gente não bote todas as tubulações voltadas para o mesmo sentido. Por quê? Porque a nossa chance de o esforço de um mais o esforço do outro, todos esses esforços se tornem solidários e tudo para um lado só. Ou seja, ele vai dar erro de pesagem porque ele tende a ser mais preso, mais travado do lado de cá. Então a ideia, quando for possível, é tentar dar uma distribuída.
Se eu conseguir distribuir para todos os lados, vai contrabalançar os esforços. É uma sugestão também. Uma outra sugestão que pode ser dada é o seguinte: quando não forem produtos que têm problema de contaminação, se passar o mesmo produto pela mesma tubulação, o que eu posso fazer? Eu faço um silo pulmão para recebimento de todos os produtos aqui e boto somente um flexível para depois. E a válvula, para fechar na hora que eu achar melhor. Ou outras válvulas aqui em cima, eu posso fazer o fechamento individual aqui, né? De cada produto. Mas joga tudo nesse silo de emissão que não é balança e depois ele vai jogar no silo que é balança com uma entrada única. Facilita muito mais resolver a mecânica dessa forma aqui da balança. Lógico, tem que avaliar o processo, se é viável ou não é viável, né? Quando o processo nos permitir, quando não for, às vezes, vamos supor, um material alimentício, um produto que levante uma alta quantidade de pó, algo assim, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma interligação entre os sistemas sem contato, de forma que um entra por dentro do outro aqui, o material é conduzido para a entrada do silo, do reator, do tanque, porém não tem contato entre um e outro. Aqui é outra situação, bem similar ao que está ali em cima. E embaixo na saída também. Tudo tem que avaliar se não vai ter derramamento de produto, se não vai ter pó, né? São sugestões apenas. Outra situação é a seguinte: eu faço exatamente como está aqui. E se vocês olharem aqui do lado direito, é a mesma coisa, igualzinho, todas as duas situações. Porém, ele botou o que aqui? Ele botou algum material para fazer uma vedação flexível aqui. Ele botou, seja lá, uma camada de borracha, de couro, de tecido, e deixou esse material folgadinho. A vantagem de fazer dessa forma ainda é o seguinte: que acontece? A tubulação aqui, ou flexível, na verdade, né? O que a gente colocar, ele vai servir somente para fazer vedação, não vai servir para fazer condução. Então, como ele não vai servir para condução, ele não vai sofrer o desgaste que às vezes isso traz, a questão da dificuldade do pessoal fazer um ajuste e deixar com a folga certa, de se acumular material no meio porque tem dobras, algumas situações assim, né? Pessoal, agora vão algumas dicas meio gerais em relação aos tubos e aos flexíveis no processo de pesagem ali, tá? Cada projetista tem que avaliar a condição do processo dele, temperatura, pressão, produto que ele vai estar utilizando para ser mais assertivo nesse sentido. Mas como regras gerais, o que eu posso dizer para vocês? Que quanto mais distante for a saída dessa tubulação até o primeiro ponto de sustentação ou de fixação, né, de apoio aqui, quanto maior essa distância aqui, mais flexível vai ser essa tubulação e menos ele vai influenciar na pesagem, que é o que nos informa aqui também, né? As distâncias aqui, ó. Perfeito? Quanto mais fina for a parede de um tubo, né, a espessura das paredes da tubulação, que é o que mostra aqui, mais flexível ele vai ser. Ou do flexível também, né? Quanto menor for o diâmetro da tubulação ou do flexível, melhor vai ser para nós. Quando eu tiver dois sistemas de pesagem, um próximo ao outro, eu tenho que saber que se eu interligar tubulações entre eles e um deles receber a carga, ele pode trabalhar, ele pode fletir, vamos supor o piso aqui embaixo, a hora que eu apliquei carga nesse daqui, o que vai trazer com que a tubulação também se entorte e venha influenciar no outro sistema de pesagem. Quando tivermos mais de um silo balança, mais de um sistema próximo, nós não devemos compartilhar as saídas de admissão se não tiver flexíveis e se tiver a possibilidade que a pressão do material que está saindo por um silo possa repercutir no outro silo balança, que seria, vamos dizer, o material que está saindo por aqui, gerar uma pressão nesses dois sentidos aqui e influenciar no valor de peso que está sendo lido aqui. Então, o ideal seria o que? Cada um tem a sua saída aqui, perfeito, e tem um flexível que deixa a balança mais independente aqui. Aqui também tem um flexível que deixou a balança mais independente e daqui em diante o material vai junto. Lógico que o ideal aqui provavelmente, se fosse um processo, ia ter uma válvula aqui antes ainda, para poder controlar o que sai de cada balança, né? Pessoal,
Mesmo já depois de a gente já ter compreendido a importância de um flexível, de uma válvula, se for ter válvula no processo, a gente tem que também pensar no posicionamento delas dentro do processo. Vamos tentar imaginar o seguinte, ó, tanto aqui como aqui, na parte de admissão, estão iguais. O que acontece? Fechei a válvula, já enchi o silo está cheio, eu queria fazer 100 kg de material e ele está cheio. A hora que eu fechei aqui, o que eu tiver de material, de pressão dentro dessa tubulação, está indo aonde? Está indo contra a válvula. E na hora que pegou a válvula está grudada ao corpo do silo. Então toda essa pressão, eu estou lendo ela como peso, só que é um valor que eu não queria ler. Eu queria ler só o que estava dentro do silo. Então aqui também, ó, se fosse líquido, eu estou com a pressão aqui passando por dentro do flexível e indo na válvula aqui, pressionando o silo e gerando uma força que eu não gostaria. Na parte de baixo, na parte da válvula de baixo, vamos ver o seguinte, ó, fechei a válvula aqui, carreguei de material. Só que essa válvula está presa em uma estrutura rígida aqui embaixo. Ou seja, toda essa coluna de material que eu tiver aqui está apoiado sobre a válvula, que está apoiado numa tubulação rígida. O que o sistema está fazendo? Está me roubando toda essa coluna de material que está se apoiando em cima da válvula. Agora a situação correta, a situação que seria ideal. Todo o material está vindo aqui na alimentação, está chegando, passando pela válvula aberta, encheu, chegou no peso que a gente queria, fechou a válvula. Toda a pressão continua contra a válvula, mas como a válvula está presa à tubulação, que é rígida, esse flexível aqui ele até pode trabalhar um pouquinho, mas não vai transferir esse esforço contra o sistema. E na saída a mesma situação. O que acontece? A válvula está presa ao silo, e depois eu tenho flexível. Todo produto está aqui escorado contra a válvula, mas como eu tenho o flexível aqui, eu não estou transferindo esse esforço para a tubulação rígida de baixo. A questão de pressão constante nas válvulas, principalmente às vezes em silos pequenos, empacotadeiras, dosadoras, algumas situações assim, se você não ajustar a pressão na válvula de maneira constante e correta dentro do seu processo, duas situações podem ocorrer. Ou ele fica dando uma pancada na válvula para fechar ali para fechar a válvula, para fechar a tampa, o que ele estiver acionando ali, e faz com que dê um esforço de baixo para cima no silo, prejudicando às vezes a célula de carga, e às vezes também prejudica o processo da dosagem, porque tu fez uma lógica para fechar em determinado tempo, e o tempo depende do tempo de fechamento da resposta dessa válvula, desse elemento. Então pode prejudicar a sua dosagem também. Então, para facilitar o nosso entendimento, né, uma ilustração da questão da força reversa, dampers, né, que é aquilo que eu falei. Vamos tentar imaginar o seguinte. O sistema foi programado aqui para 500 kg. Chegou em 500 kg, fechou a válvula de cima. Perfeito. Ele abriu aqui para descarregar, o cilindro fez abrir esse damper aqui na saída. Aí, a hora que ele acabou de descarregar, ele retorna para fechar aqui, mas ele vem com muita força, fazendo com que, na hora que ele fechou o damper, ele dá um impacto contra o silo tenta ir para cima, e isso pode vir a longo prazo danificar as células de carga.